Manhã Cidade. Entrevista. Olha só, gente, aqui no Cidade Entrevista vamos falar sobre pesquisa que aponta que muitas esposas têm relatado maior dificuldade com maridos, elas ficam mais estressadas com os maridos do que com os filhos, Renata. Vitor, essa pesquisa, né, de vez em quando ela circula e tem novos episódios sobre ela, tá? Mas é o seguinte, uma pesquisa conduzida pelo portal Today com aproximadamente 7 mil mães revelou um dado surpreendente. 46% delas afirmam que os maridos são uma fonte de estresse maior do que os próprios filhos. O índice médio de estresse relatado pelas participantes foi de 8,5 em escala de 10. Entre os motivos mais citados estão a ausência de colaboração nas tarefas do lar, divergências na forma de educar os filhos, atitudes emocionalmente imaturas dos parceiros e o acúmulo de responsabilidades, que inclui cuidar da casa, dos filhos e ainda lidar com as demandas do relacionamento. Muitas mulheres disseram ainda sentir que, em vez de dividir a carga com o adulto, convivem com um filho a mais. Cerca de 75% relataram que assumem a maior parte das obrigações domésticas e da criação dos filhos. Além disso, 1 em cada 5 mães apontou a falta de apoio do marido como uma das principais causas do estresse diário. Para a gente conversar sobre esse assunto, inclusive a gente fez um story ontem no Instagram da Cidade FM, né, a gente levando, claro, para o lado do humor, mas é algo bem pesado. Principalmente para a rotina das mulheres. Então, esse Momento Cidade Entrevista não é só para as mulheres, tá, gente? Meninos que nos acompanham todos os dias, para vocês entenderem um pouco mais. E a gente vai contar com a ajuda de 2 mulheres aqui. A Laiane Rodrigues, que é casada e tem 3 filhos, né? E a psicóloga Chayane Chanaziz, para a gente falar um pouco, né, sobre essa educação para adultos funcionais. Que Eu acho que esse tema, Renata, toca um pouco o que a gente comentou sobre a Lei Maria da Penha e essa digamos assim, um pacto social para formar homens mais conscientes, né? Homens menos violentos, menos agressivos, mais respeitadores. E quando a gente fala também sobre adultos funcionais, a gente fala de independente de gênero, porque a gente sabe também que tem muitas mulheres adultas que não sabem se virar. Né, ficam nessa dependência e aí vai para um relacionamento e aí se o outro também não vai se criar um conflito, esse relacionamento provavelmente vai ter muitos atritos e com a chegada dos filhos isso tende a piorar. Meninas, bom dia, obrigada, né, primeiro por toparem o nosso convite para essa conversa. Laiane, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Renata, Vitor. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. Chayane, bom dia também. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É muito gratificante para mim estar aqui hoje para poder estar falando sobre esse assunto que é tão importante, atravessa a vida de diversas mulheres e, infelizmente, ainda é pouco falado. Laiane, vamos começar pela tua rotina. Laiane, que é influenciadora digital, inclusive mostra, né, muito da sua rotina com os 3 filhos, e são 3 filhos assim, um atrás do outro, praticamente. Né? É jovem, né? Tem quanto tempo de casamento, Laiane? Essa semana, inclusive, a gente fez 7 anos de casamento, mas ao total são 19 anos juntos. 7 anos de casamento, nesses 7 anos fizeram 3 filhos. Em 4 anos a gente fez 3 filhos. Mas conta um pouquinho pra gente como é essa tua rotina. E eu queria que você começasse pela sua experiência em casa, né? Porque muito do que você aplica e até o que de repente você sentiu falta, você tenta aplicar no teu modelo de gestão de família, né? Como é ser aí a mãe desses 3 filhos e o papel do teu esposo também? Então, gente, eu sou mãe, né, de 3 pequenos, de Miguel, de 4 anos, Malu, de 3 e Maia, que vai fazer 2. Então, é realmente uma escadinha. E é uma rotina bem difícil e super cansativa. Eu me esforço, a gente se esforça bastante para manter a cabeça no lugar, bem equilibrado, porque não é fácil. E assim, o casamento em si, ele muda completamente, né? Uma coisa que só éramos nós, assim, no nosso tempo, muda de cabeça para baixo, vira de cabeça para baixo. Então, a gente tenta se manter equilibrado o máximo que a gente consegue, né?
E eu brinco, né, que, assim, educar os nossos filhos é mais fácil, mas educar o marido não, que ele já vem prontinho, já vem com a configuração pronta. Mas tem como melhorar, que a Ítalo melhorou bastante. E aí, Ítalo, ele é meu filhinho também, ó. Eu acordo todo mundo, eu que tenho que acordar todo mundo em casa. Então não Inclusive são o três. marido. São Então não quatro três, são quatro, filhos. né? Das 6 da manhã eu vamos, todo mundo levantando. Inclusive ele que dá mais trabalho. Mas ele é muito parceiro, né? Então ele me surpreendeu bastante nesse ponto de pai. De pai eu não tenho que reclamar, assim. Às vezes ele me dá um trabalhinho, tem que puxar a orelha. Mas ele é muito participativo. Peraí, eu fiquei curioso. O que ele faz ou o que ele não faz que dá trabalho? Vamos lá. Vamos lá. Ítalo. Às vezes a quinta Teu momento série... de brilhar. Às vezes a quinta série não saiu dele. Ah. Às vezes eu tô falando uma coisa séria, ele começa a brincar. Isso me tira completamente do sério. Questão de horário, que Ítalo é um pouco complicado. Ítalo, a hora. Nossa, ele acorda, ele é aquela pessoa que ele precisa a alma voltar pro corpo. Eu acordo já no 220, né? Bora, Ítalo, você precisa ser mais proativo pra gente conseguir chegar na hora. Então, isso é outra coisa. Mas, assim, em questão de ajudar com as crianças... Ajudar, não. Fazer a parte dele pai com as crianças, isso aí, realmente, eu não tenho que reclamar. Ítalo dá banho, Ítalo troca, Ítalo dá comida. Então, assim, me ajuda como mãe, porque mãe já nasce com 1001 tarefas, né? E aí, ele fazendo a parte dele como tem que ser feita, hoje, graças a Deus, está muito diferente. Então, assim, fica mais... A carga fica menos pesada, vamos dizer, né? Porque eu sei que antigamente não era dessa forma. Ô, Laiane, o que a gente observa, o Ítalo trabalha fora, você trabalha em Isso, casa, né? é. E com a sua agenda de influenciadora digital, que gira em torno do dia a dia da tua família, né? A gente conseguiu. Mas aí o que muitas mulheres falam é que a gente sabe que o trabalho em casa é extremamente pesado. Né, com 3 crianças. Né? Agora os meninos estão na escola, né? Aí termina agora tendo um tempinho, pelo menos, para tomar um banho de cabeça, né? E lavar o cabelo. Mas aí, quando o Ítalo chega em casa, ele consegue fazer as atividades, ele sabe, o Ítalo, ele aprovou essa entrevista, a gente tá colocando ele assim, aprovou a participação virtual dele nessa entrevista, por isso que a gente tá citando ele como modelo aqui. Mas ele sabe fazer as coisas em casa, tipo... varrer uma casa, lavar um banheiro, fazer um arroz, um cuscuz, lavar um prato. Né? Ou essas tarefas são suas? Essas tarefas são minhas, mas o que acontece? Eu digo pra ele, Ítalo, vai ali, limpa a mesa, lava a louça. Aí, às vezes, eu tenho que repetir várias vezes, inclusive, pra ele fazer. Tem que dar os comandos. Tem que dar os comandos, senão, pra ele tá tudo certo. Então, eu preciso, assim, ficar falando, né, Ítalo, o lixo. Aí ontem, inclusive, eu repeti umas 5 vezes, Ítalo, o lixo, tira o lixo. Então, assim, atividades básicas, né, que às vezes parece que eu acho que eles não enxergam tanto quanto a gente enxerga. Então, precisa de comandos. A Laiane é muito humorada, bem humorada, mas eu imagino que quando ela está repetindo pela quinta vez para ele tirar o lixo, não é assim. Não, é que eu não vou fazer aqui com vocês, não. Ô, Chayane, se os homens soubessem como esses gestos, como esses atos são importantes para o relacionamento, e como também acende a vontade da mulher estar ali com aquele cara, diz, poxa, o cara tá aqui comigo, chega junto e vai ter uma mulher muito mais disposta depois de um dia de trabalho, principalmente à noite, para o relacionamento a 2. Com certeza, principalmente quando a gente imagina nesse contexto em que já existem filhos, em que a família ela já está ali completa ou se iniciando. Porque a mãe, quando ela começa a gerar o bebê, desde a gestação, inclusive no período da amamentação, o próprio corpo dela contribui para que ela consiga lidar
com essa carga de doação que ela vai precisar oferecer. Então, ela entende, o corpo dela biologicamente começa a produzir mais ocitocina, começa a gerar essa descarga, né, que a ocitocina é o hormônio que facilita essa criação dos vínculos emocionais e, consequentemente, ali também aumenta a responsabilidade emocional sobre o bebê. Então, a mãe ela já se prepara psicologicamente para vivenciar esse momento de entrega. Então, ela sabe que ela vai entregar o máximo e o retorno vai ser ali uma criança feliz, uma criança saudável, uma criança que está bem de acordo com o seu desenvolvimento. Agora, quando essa demanda ela começa a surgir de uma pessoa que é adulto, que já é funcional, que deveria, né, ter todas esses afazeres de uma forma naturalizada, isso mexe com outros sentimentos, pode gerar cansaço emocional, pode gerar sobrecarga, frustração e, no caminho contrário, fortalece o casal. Porque quando o rapaz, né, quando o marido, o pai, ele se entrega ao processo da paternidade com escuta ativa, com contato genuíno, ele se mostra ali disponível para ser um suporte para aquela mulher, isso faz com que ela se sinta segura, faz com que ela se sinta confortável para compartilhar as dores da maternidade, para vivenciar esse momento de transformação tão difícil que é a criação de um filho. Não é nada fácil. E quanto mais os dois estiverem em conjunto, se tornarem ali uma dupla e estiverem equilibrados em relação aos seus deveres e seus direitos, mais vai fluir com naturalidade. Tem uma coisa, Chayane, que foi referida aqui pela Laiane e também na pesquisa, né? É a história da imaturidade, né? A Laiane disse, parece que ele está na quinta série, não saiu, em alguns momentos estou falando sério e perco a paciência porque ele está fazendo brincadeira. Eu sempre ouvi, senso comum, que as meninas amadurecem mais rápido do que os meninos. Isso é científico? Qual é a razão para isso? É fato ou é só uma percepção de senso comum? Desculpa interromper, eu vi isso, presenciei assim, quando o meu mais novo entrou na escola, quando o Ryan entrou na escola, que aí na escola dele a gente precisava acompanhar um pouquinho ali o início, e na hora do lanche, as meninas maravilhosas ali, perto de 2 anos, né? As meninas maravilhosas com o iogurte dela, assim, tomando, todas sujas, né? Mas botando lá, tomando, e os meninos, as professoras tinham que dar na colher, a maioria, inclusive o meu. Não é biológico, é muito mais cultural, social, é a forma em que as mulheres elas são, desde muito novinhas, ensinadas a serem um pilar emocional, a controlarem os seus sentimentos, a serem mais maduras. Os meninos, eles acabam, na prática, não entrando em contato com muitas das responsabilidades que as meninas são colocadas frente a frente desde cedo. As próprias funções domésticas, as meninas elas têm contato com esse tipo de responsabilidade com o seu próprio quarto, com varrer a casa, contribuir com a mãe nas tarefas domésticas, muito no início, enquanto os meninos muitas vezes chegam ali na adolescência e ainda não têm essas responsabilidades. Então, são essas responsabilidades e o próprio contexto cultural que traz as mulheres nessa posição de que elas conseguem se dar ao máximo, que elas aguentam um pouco mais e que elas dão conta de tudo. Então, já existe esse mito, né, cultural de que as mulheres, elas naturalmente conseguem dar conta de tudo, que elas naturalmente são mais maduras, mas na verdade não é nada natural, é construído socialmente. Então tem um papel da sogra aí, né, Laiane? A sogra, no processo, não colocou lá o maridão olha a pergunta antecipar? Que você está fazendo. Foi isso, não? Mulheres unidas, mulheres não podem. Ué, mas não é? Bom, é na formação. Se você é mãe ou pai de um menino e você não coloca ele para fazer a função, ele tem uma irmã e a irmã faz, então ele vai entender que a esposa é quem vai fazer e não ele. Né? Gente, isso é tão injusto. Tem um menino e tem a menina. Aí a mãe manda a menina. Almoçaram e a mãe manda a menina lavar os pratos do almoço e o menino vai ficar no sofá assistindo futebol do domingo com o pai. Gente, isso não se faz. Eu quebrava os pratos todinho. Nunca mais mandava lavar prato. Não vou. Nunca mais mandava lavar. Aí você não pode lavar prato, não, que ela quebra tudo. Porque não tem isso? Tem. Eu escutei isso. Atenção, minha sogra, dona Núcia. Quando o Renan nasceu. Olha, cuidado com o Renan, com o Flavinho, porque ele derruba tudo. O que é que eu fiz? Ele quase não pegava o menino, porque eu com medo dele derrubar, eu fiquei com isso na cabeça.
Eu duvido ele derrubar o filho, não vai derrubar o filho. Então usa os pratos de plástico. Vai ter que lavar do mesmo jeito, se cair não quebra. Fulano pode lavar o prato porque quebra os pratos. A gente compra outro. Então, lá em casa eu já presto atenção nisso. Para guardar os brinquedos, todo mundo tem que guardar os brinquedos. Não tem uma preferência, porque tem que ser Malu e Maia e Miguel, não. Inclusive, a gente foi para um passeio e aí tinha um colega dos meus pais que ele fez simplesmente o almoço. O feijão, o arroz ainda serviu. Eu fiquei assim, meu Deus, esse homem existe. Então, graças a Deus, eu acho, né, que está sendo transformado. As mães, elas estão mais atentas a isso, em criar homens funcionais, homem que varre a casa, homem que dá banho na criança. Meu pai nunca me deu um banho, inclusive. Então, eu acho que isso está sendo mudado, né, junto com essa nova geração. E o que a gente percebe também, assim, que dificulta, é porque a gente já vem no modelo, não é? Hoje a gente tem mais consciência do que precisa ser feito, porque a rotina é outra, né? Os objetivos, né? Os meninos hoje estão adiando mais esse casamento, tanto os meninos quanto as meninas, né? E passando um tempo só, né? Para depois se relacionar. E essas pessoas precisam se virar com o básico, tanto independente de gênero, tanto meninos quanto meninas. Mas quando a gente tem aquele modelo masculino em casa, que já vem de um modelo que não teve atualização no software dele, e aí os filhos estão ali, e a gente sabe que os pais são espelho, né? Então, se o pai, que é o cara lá, né? O meu pai, pô, então eu quero ser igual ao meu pai. Então, tudo que ele fizer, a criança vai repetir. Então, como é que a gente aplica agora vai para especialista, como a gente aplica um modelo, eu estou falando principalmente para mãe de meninos, quando, né, o modelo maior, ele não contribui com isso. Exatamente, é muito importante que os dois, tanto a mãe como o pai, mas principalmente o pai nessa função, ele consiga entender a forma em que essa criação, a forma em que essa educação acontece muitas vezes como uma reprodução. Então, quanto mais inconsciente você tiver desse processo de como tudo o que você recebeu na sua infância, como tudo que você foi ensinado na sua infância, quando você não presta atenção, quando não está atento a isso, acaba sendo reproduzido, mas isso pode dar errado. Então, o importante é que os dois estejam atentos, os dois revisitem a própria história, revisitem a própria criação, estejam disponíveis para fazer cursos, para buscar conhecimento, para buscar capacitações. Isso não significa insegurança, pelo contrário. Criar uma pessoa é uma tarefa muito importante e carrega muita responsabilidade. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais capacitação você tiver, melhor. E uma coisa que influencia bastante é a forma em que você também está sujeito ali, está aberto, disponível para se conectar com seus próprios sentimentos, se conectar com as suas ações, porque é exatamente como você falou. Os pais, eles são muito mais espelhos. Tem muitos pais que chegam até mim e dizem: eu já falei para ele 1 milhão de vezes para não fazer isso. Sendo que quando a gente vai investigar o contexto daquela família, aquele pai ou aquela mãe acaba fazendo exatamente aquilo que verbaliza para a criança não fazer. Então, as crianças, elas aprendem muito mais pela observação do que pelo que é dito. Eles internalizam, eles estão muito atentos a gestos, a sinais, a tons de voz. Então, muitas vezes, a mãe, ela acha ruim, né, se incomoda quando a criança responde agressivamente, mas dentro de casa a comunicação é agressiva. Mesmo que de uma forma sutil, a criança, ela é muito atenta a esses pequenos detalhes. E isso acaba interferindo. Esse exemplo que você trouxe do prato, né? Que não deixa ele pegar, porque senão ele vai derrubar. É algo que é construído. A mãe, o pai, ele tem que ter essa confiança de depositar essa responsabilidade no filho, sabendo que não vai ser algo que no momento em que ele pegar e assumir a responsabilidade, ele já vai saber fazer. Então, os pais têm que estar preparados psicologicamente para quebrar pratos, derrubar suco, fazer tudo errado, porque é um processo de construção e aprendizado. Ninguém nasce sabendo. É uma iniciativa, né? Um básico lá em casa, quando eles pequenos, eu disse, tem que lavar a cueca quando tomar banho, né? A gente lavava depois, claro, mas é a iniciativa, né? De lavar, de fazer o gesto, né? E depois a gente, de acordo com a idade, a gente vai vendo, né? Quando for uma criancinha, não vai lavar bem a roupa íntima, né? Mas é a iniciativa, é o gesto, né? Porque aqui ele vai crescendo e aquela habilidade ela vai sendo desenvolvida até que ele possa
né? Para não abrir uma gaveta e eu tô sem cueca. Mas é Mateu. Exatamente. Usa pelo avesso, então. Exatamente. E os pais, eles são muito primordiais nesse processo de ensino e construção, porque os pais, eles têm essa oportunidade de começar a delegar funções, delegar responsabilidades, claro, que proporcionais à idade de cada criança. Então, se é uma criança muito pequenininha, só o fato de estar ali próximo da mãe, próximo do pai, enquanto ela faz alguma função doméstica, enquanto ela varre a casa, espane os móveis enquanto eu estou varrendo a casa, enxugue esses pratos que eu acabei de lavar, dobre essas roupinhas para a gente guardar no seu guarda-roupa. Isso faz com que a criança não só aprenda a desenvolver responsabilidades, entenda que as funções da casa são participação de todos os integrantes, como também ajuda a desenvolver habilidades motoras para crianças menores, ajuda a construir um vínculo ali entre o filho e a mãe, o filho e o pai. Porque são momentos ali de qualidade que são criados com a criança. Ali, enquanto estão fazendo juntos alguma função, ele pode trazer algo que aconteceu na escola, ele pode comentar algo que aringou com um coleguinha, ou então que aconteceu alguma coisa engraçada durante a semana, detalhes que seriam completamente perdidos se esses momentos vagos não existissem. Agora, eu fiquei aqui pensando o seguinte, Renata, todo esse processo, né, na criação, talvez ele seja, e foi o que disse também a Laiane, né, mais simples com as crianças do que você desconstruir com o adulto. Né? Você está num processo de construção. Construir é mais fácil do que desconstruir e reconstruir, que é o caso do adulto. E um dos pontos principais é a questão da divisão social do trabalho. Porque, por exemplo, uma mãe pode evitar, por exemplo, dizer, como se dizia no passado, que determinada atividade doméstica é trabalho de menina. Era dito antes. Então, aquilo vai ficando internalizado na cabeça e depois... O homem tem que ir para a rua trabalhar e a mulher tem que dar conta. Em casa, cuidar. Pois é, e isso fica internalizado na cabeça do indivíduo. Depois, quando ele é questionado pela companheira, ele diz, olha, eu sempre aprendi que isso não era função minha, eu não consigo fazer, eu não sei. Enfim... Que estratégia pode ser Chayane, pode ser buscada pelas esposas que enfrentam essa dificuldade e que tentam com seus companheiros desconstruir essa ideia da divisão social do trabalho, de que as atividades domésticas são atividades femininas? Com certeza essa desconstrução ela vai ser muito mais trabalhosa do que a construção, mas não é impossível. A partir do momento que os dois estão ativos nesse processo de desconstrução, os dois entendem a sua função e a sua responsabilidade dentro desse movimento, tudo pode se transformar através do conhecimento, através da própria psicoterapia. Então, se as pessoas tiverem condição de investir em uma análise pessoal, é super recomendado, porque somente nesse espaço você consegue revisitar, observar as crenças que estão estruturadas na sua mente, a forma em que você reproduz tudo que foi colocado ali, tudo que foi internalizado, para que possa construir um novo caminho. A gente não tem como trilhar um novo caminho em cima de um caminho antigo. Então, a gente precisa rever tudo o que aconteceu, como tudo aquilo aconteceu, como eu fui parar ali, como essas crenças surgiram, para depois a gente abrir espaço para que novos pensamentos, novas idealizações apareçam. E tem que estar todo mundo muito aberto para isso e para parceria, né, Lá? Eu percebo muito, assim, nos seus stories, o Ítalo trabalha fora, né? Mas a gente percebe muito uma parceria de vocês, né? Você relatou o dia a dia que não é diferente de muitas mulheres, e muitos homens até dizem, mas eu trabalho o dia inteiro, eu saio 6 horas da manhã, chego 8 horas da noite, eu ainda tenho que fazer as coisas, mas a mulher estava lá fazendo também o trabalho dela, a parte dela nesse acordo, né? Então tem que ter muita conversa, né, Lai? Isso, tem que ser bem alinhado, né? De dizer assim, todo mundo tem aquela sua responsabilidade, mas chega uma hora que a gente tem que pegar os dois a responsabilidade para si, porque não é fácil, gente. É de 6 da manhã a 11 da noite, você sem parar, trabalhando, né? Porque você está em casa, que você está de braços cruzados. Que trabalho, quem está em casa sabe que trabalho de casa não acaba nunca. Não para, não. E com crianças em casa, aí que não acaba, porque você consegue organizar e 10 segundos depois está do mesmo jeito. Então, a gente consegue, quando eles dormem, dar uma organizada geral e fica à noite, tranquila, né? E aí, quando a gente pega para fazer junto, a gente consegue ter um tempo, pelo menos, de qualidade.
junto. Vamos assistir uma série, mesmo que a gente dorme nos 10 minutos. Mas vamos tentar assistir uma série junto, comer alguma coisa, porque senão a gente não tem tempo nunca nem pra gente. Então, Isso é muito sério. Tem que existir essa parceria, senão a gente não conversa, você não sabe o que foi que aconteceu na vida do outro, porque não tem tempo. Então, é essencial a gente dar as mãos e cada um fazer um pouquinho ali de acordo com o que dá para fazer. Para, no fim, restar pelo menos um tempinho para a gente como casal também. E o conversar, né, gente? A gente sabe que o trabalhar fora, né, é complicado. Às vezes o dia foi difícil, e brigou com o chefe, e brigou com o colega. E se você tem uma parceria, de num dia chegar assim, né, o cara chegar e dizer, meu amor, o dia foi tão difícil, eu queria hoje tomar um banho e dormir. Beleza. Porque aquilo não é, né, de você chegar todos os dias, a mulher tá toda descabelada, né? Cansada, estressada, de olheira, o cara chega da rua, aí toma um banho, tem o que para jantar? Come, toma um banho, vai dormir e acabou, né? Como é que fica o relacionamento com isso? Não existe. Né? Então, é a conversa, é a troca, é a parceria e saber que aquela família é obrigação dos dois, né? Exatamente. Tem que ser dessa forma, gente. Senão, não tem como segurar um relacionamento. Tem que estar ali, cada um fazendo a sua parte de acordo com o que dá, para no fim a gente conseguir ter um tempo, ter uma conversa, saber o que é que foi que aconteceu, se ajudar. Só de você ouvir, sentar assim, dar importância. Solta o celular, escuta o que é que a pessoa está falando. Isso já muda tudo. É não ser invisível, né, Chay? De você falar o tempo todo, repetindo as mesmas coisas e parece que você está invisível, entra por um ouvido e sai pelo outro, isso é péssimo, né? Exatamente, porque tem muitas pessoas que, principalmente nesse contexto cansativo de rotina, de casamento, de filhos, acaba estando presente fisicamente, mas não está presente emocionalmente. E aí a gente entra em uma dificuldade masculina que também é histórica, também é cultural, que é a forma em que os homens têm dificuldade em expressar os seus sentimentos, em se conectar com as suas emoções, porque isso realmente não é aprendido. Quando a gente olha para trás, a gente observa que na infância, a forma em que as crianças brincam, os meninos e as meninas, é completamente diferente. E na infância, o lúdico, a brincadeira, é a forma em que a criança idealiza o mundo, percebe, entende valores, entende posições sociais. E quando a gente observa esse brincar no menino e na menina, a gente percebe que os meninos estão sempre brincando e assistindo também conteúdos de ação, de aventura, de luta, coisas que ativam ali a autonomia, a independência, a força e que trazem esse valor de que o valor para o homem é a forma em que ele é forte, é a forma em que ele se aventura, é a forma em que ele é impenetrável. Já na mulher, a gente observa que desde criança as brincadeiras são com bonecas, com bebês, com jogos e brincadeiras domésticas e nos filmes também isso acontece. Quando a gente para para observar os próprios filmes de princesa, né, a gente observa que tem ali sempre um enredo muito semelhante, em que a princesa encontra o príncipe, se apaixonam e esse é o final da história. Então, dá a entender, a mulher cria-se essa crença de que... ela vai ser salva. Exatamente. E que o objetivo na vida de uma mulher é a construção de uma família e a manutenção da mesma. Laiane Rodrigues, influenciadora digital, muito obrigada. Chayane Chanazis, psicóloga, muito obrigada também a todos, né, que prestaram atenção, muito atentos, né, prestaram atenção, claro, nessa conversa. E a minha experiência de 19 anos de casamento, acho que você deve sempre olhar para o outro e admirar. Né? No momento que você deixa de admirar o parceiro, né, alguma coisa tem ali errada. Então, olha para quem você escolheu, né, para caminhar contigo na tua jornada, né, que você quer envelhecer junto, quer construir juntos. E tenta fazer de uma forma que não machuque o outro, que não magoe o outro. Eu acho que esse cuidado todos os dias, Vitor, é de extrema importância para um relacionamento tranquilo, leve, né? A vida já é tão puxada. E você chegar em casa e ter um caos, a casa tem que ser o porto seguro, tem que ser, né, a tranquilidade, o momento de restabelecer as energias. E quando isso é uma parceria, isso é bom demais. A admiração é fundamental, Renata, e acho que a conversa mesmo, né, tem
Tem muito homem que precisa da sua caixa vazia em um determinado momento, né? Então conversa, divide as atividades, ele vai lá, cumpre as funções dele e depois vai ter respeitado o tempo dele. O que não dá é chegar, dizer que está cansado, não querer tomar parte de nada ali e depois cobrar da mulher sem reconhecer que ela também teve seu esforço fora e dentro de casa, né? Se todo mundo se vê e se enxergar e cada um tentar fazer a sua parte dividindo as atividades, vai ficar bom para todo mundo, né? Então, o importante é isso. Certamente vai preservar muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos, e as mulheres não vão ficar tão estressadas, mas com os maridos do que com os filhos. Isso. Quem lhe estressa mais, seus filhos ou o filho da sua sogra? Esse é o tema da nossa Cidade Entrevista de hoje. Vamos embora, né? Já Vamos estouramos. nessa. Ela já chegou, hein? Aline Souza, e Eu o...